coração. E eu tenho uma palavra muito especial, muito linda, muito preciosa da parte do Espírito Santo de Deus para dividir contigo hoje. A gente na semana passada terminou o estudo sobre o livro de Juízes e nós hoje vamos começar falando sobre Ruth. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao 5 e depois também do 14 ao 17. Nós temos muitas coisas preciosas para receber da parte de Deus nessa manhã. E a minha oração enquanto estava aqui adorando foi o seguinte: Espírito Santo de Deus, que eu seja um canal liberado da parte do Senhor, um canal ininterrupto, completamente desbloqueado, para que eu consiga fluir no meio da tua igreja tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós aqui nessa manhã. Então vamos lá, Ruth capítulo 1, do verso 1 ao 5 e depois do 14 ao 17. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome da sua esposa era Noemi, e o nome dos seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de um era Orfa e o nome da outra Ruth. E elas habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Agora pula comigo para o verso 14. E elas ergueram a voz e voltaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada. E Ruth disse: não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei, e o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada, e que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Olha que coisa preciosa esse texto. Toda a escritura sagrada, todo o texto bíblico, ele tem por princípio nos apontar para Jesus. E esse texto de Ruth, tão conhecido, o livro de Ruth, também não é diferente, com uma ressalva que, na minha opinião, é uma das maneiras mais bonitas com que Jesus é apresentado. É exatamente o que está registrado no livro de Ruth, que ele se apresenta através da vida de Boaz como remidor da sua história, remidor da sua vida. E para que a gente entenda tudo o que aconteceu, eu quero dividir com você um pouco do que a cultura judaica fala a respeito do que é ser um remidor. Na época em que aconteceu esse fato na vida de Ruth, não existiam leis que protegiam a viúva como nós temos hoje aqui no Ocidente, como nós temos hoje no Brasil. Então o que havia de costume na lei judaica era o seguinte: toda vez que uma mulher se tornava viúva e que o seu marido não deixava filhos para ela, um parente mais próximo, um irmão ou o parente mais próximo daquela família, deveria tomar aquela mulher por esposa, consequentemente comprar as terras que eram de seu marido, para usufruto dele, até que, assim que tivesse um primeiro filho, esse primeiro filho atingisse a maioridade, ele tomaria de volta as terras do seu pai, e ele se chamaria pelo filho do que faleceu. Então o primeiro filho desse remidor, com essa antes viúva, ele se tornaria filho daquele que faleceu, seria conhecido como filho dele, para que não se perdesse a linhagem daquela família. Isso era algo muito precioso e muito importante, que havia no meio do povo de Deus como um cuidado, um zelo
Porque a descendência sempre foi vista como algo de muito precioso. Inclusive o judeu ortodoxo até os dias de hoje, ele só acredita de fato que há um chamado na vida daquela família quando a terceira geração está fazendo a mesma coisa que a primeira lá fazia. Então ele só acredita que na família do Léo vão ser lá da área do empreendimento de padaria, quando a terceira geração, quando os filhos do filho dele tiverem também dentro desse mesmo empreendimento. Olha o quanto era importante a continuidade da família naquele tempo. E quando acontecia esse fato de morrer sem filhos, um parente mais próximo devia tomar para si aquela mulher como esposa, e o primeiro filho desse novo casal seria conhecido como filho daquele que faleceu, para que desse continuidade à sua semente e também assim à sua descendência. E nós vemos que acontece com Noemi algo muito trágico, porque havia fome na terra na época dos juízes, e nós entendemos assim, então o relato do livro de Ruth acontece ainda no tempo dos juízes, né? E aí Noemi e o seu marido Elimeleque precisam sair da região de Belém, de Judá, que era onde eles moravam, para buscar ter o que comer, como cuidar da sua família na região de Moabe. E eles vão até aquele lugar, e eles têm 2 filhos, e eles se sustentam ali. Porém, Elimeleque morre, deixando Noemi viúva e com 2 filhos. Seus filhos então, habitando na região de Moabe com sua mãe, conhecem as suas esposas, tomam para si Orfa e também Ruth, se casam ali. E pouco tempo depois, esses 2 rapazes também falecem, e ficam então 3 viúvas numa situação muito difícil. A autoria do livro de Ruth, ela é desconhecida, porém nós acreditamos que ela pertence a Samuel por alguns detalhes muito interessantes do que estão registrados aqui. O primeiro deles é que nos últimos versículos do livro de Ruth, no capítulo 4 ou 5, se eu não estiver enganado, acho que 4, né? Capítulo 4, é descrita ali a linhagem de Davi, porque Boaz e Ruth são bisavôs de Davi, e não é citado Salomão, ou seja, Davi já havia sido ungido rei, mas ainda não havia crescido nem constituído família. Então por isso que Salomão não aparece ainda na linhagem. E quem vivia naquela época, foi o responsável por ungir Davi, você sabe muito bem, que foi Samuel. Então acredite que Samuel foi o seu autor, e um dos motivos foi esse, né? A maneira como foi escrita e também como aparece a linhagem de Davi nesse tempo. E sabemos que foi também na época de Juízes, porque está escrito no primeiro versículo, né? Nos dias em que os juízes governavam. E termina também dizendo, no livro de Juízes, capítulo 21, verso 25, fala isso diversas vezes: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que se achava certo. O livro de Ruth, já conhece bem a história de Ruth, sabe que quando ela e Noemi retornam para a região ali de Belém, de Judá, elas começam a seguir, porque havia também na lei de judaico, no costume judaico, que quando havia colheita, né, no meio das plantações de Israel, aquilo que caía dos cestos na hora da colheita não deveria ser recolhido do chão, para que houvesse manutenção, né, de alimento, tanto para as viúvas quanto para os órfãos. Então o relato de Ruth conhecer Boaz acontece assim. Ela, sem saber que ele era um parente remidor da sua família, entra na sua colheita ali, na sua plantação, e seus rapazes estão fazendo a colheita da cevada naquele período, e ela pede, começa a segui-los e começa a pegar das migalhas que caem dos seus cestos. Então é comemorado, é lido o livro de Ruth nesse período, porque o noivado de Ruth e Boaz acontece exatamente nesse período de colheita da cevada em Israel, como nos relata o texto bíblico. E Boaz, ele é um tipo, uma tipologia de Jesus que aparece como remidor daquela família.
aquele responsável por mudar, ou retomar, ou resgatar aquela história, assim como Jesus veio nos resgatar das mãos do inimigo, assim como Jesus veio nos redimir, veio nos remir dos nossos pecados, nos tirar a culpa, nos tirar o opróbrio, assim também Boaz age com Ruth e consequentemente com sua sogra Noemi naquele tempo. Não apenas por isso o livro de Ruth tem meu coração como uma das mais belas histórias relatadas na Bíblia, mas também porque neste livro acontece uma das alianças mais poderosas e mais lindas que eu tenho registrado nas Escrituras, que é a aliança entre Ruth e Noemi. Era normal, no caso em que elas estavam vivendo, de viuvez das 3 partes ali, elas voltarem para sua terra natal, que era Moabe, estar ali no meio do seu povo, voltar para a casa dos seus pais e buscar um marido entre o seu povo. Tanto que Orfa volta e não lhe é imputado culpa alguma, porque era um costume natural daquele tempo. Porém, Ruth decide fazer uma aliança muito poderosa com Noemi naquela hora. Ela não apenas decide estar com ela onde quer que ela fosse, mas ela decide também que o Deus de Noemi passaria a ser o seu Deus, que a família de Noemi continuaria sendo a sua família, que ela viveria onde Noemi vivesse, que morreria onde Noemi morresse. É uma aliança muito profunda, é uma decisão muito séria que aquela mulher tomou naquele tempo, uma decisão muito peculiar e muito bela, de acompanhar a sua sogra e de continuar caminhando junto com ela por onde quer que ela andasse, mesmo sabendo de toda a dificuldade que elas enfrentariam devido à situação delas naquele tempo. Estar disposto e formar aliança quando a pessoa está bem, quando está tudo certo, quando está tudo maravilhoso, é muito fácil. Mas uma aliança formada na adversidade, com entendimento, não por emoção, mas com entendimento, e principalmente o fundamento principal dessa aliança foi o amor de Ruth por Noemi e de Noemi também por Ruth. Foi que manteve a fidelidade dessa aliança até o fim. Então eu admiro muito, admiro mesmo a lealdade de Ruth e o amor dela com sua sogra em todo esse tempo, a acompanhando, caminhando, e não apenas isso, dando ouvidos a todo o aconselhamento e também a toda a direção que sua sogra deu a ela em todo esse tempo. Você conhece bem a história bíblica, você conhece bem o relato em que Noemi aconselha a Ruth em muitos detalhes da sua caminhada, até que ela se dê a conhecer e a se casar com Boaz, e assim a graça de Deus alcança as duas mais uma vez. Então, uma aliança onde está se disposto não apenas a morrer junto, mas também viver junto. E sabe por que eu estou reforçando assim com você? Porque é muito fácil a gente dizer que vai morrer por alguém, querido, mas viver em função de alguém é muito mais difícil. Nós muitas vezes, com os nossos corações cheios da presença de Deus, declaramos que estamos dispostos a morrer por Cristo a todo tempo, a todo custo, a qualquer hora, e isso é maravilhoso. Mas mais importante do que morrer por Jesus é viver por Ele. E viver por Jesus é querer saber quem Ele é, o que Ele quer de nós, como Ele quer que nós nos comportemos junto com Ele, e viver em função do seu propósito sobre essa terra. Então, viver por alguém é mais difícil do que morrer por alguém. Se alguém chegar, colocar uma arma na sua cabeça e falar: você nega Jesus? Não, tomou um tiro e morreu. Mas quando nós vivemos por alguém, todos os dias, nós somos desafiados a declarar que essa aliança permanece real e fiel nas nossas vidas. Todos os dias, quando as tentações e o pecado vêm bater a nossa porta, Ele está perguntando para nós: você ainda permanece fiel a Jesus?
E todas as vezes que nós rejeitamos e vencemos o pecado, nós estamos dizendo para Jesus: nós permanecemos fiéis ao Senhor. Então viver em função de alguém é mais poderoso do que morrer por alguém. É mais importante e é até mais difícil. E Ruth decide não apenas morrer onde Noemi estivesse destinada a morrer, mas também a viver junto com ela tudo que ela já tinha em sua vida, como cultura, como adoração, como conhecimento da pessoa de Deus, como costumes judaicos daquela época. Ruth estava decidida a viver tudo que Noemi também vivia. E o desafio do Espírito Santo de Deus para mim e para você todas as manhãs é essa: viver tudo que o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, tem proposto, escrito para nós, como o profeta Isaías declara, que antes que nós tivéssemos forma no ventre das nossas mães, o Senhor já havia escrito a nossa história em seu livro. Então todas as manhãs o Espírito Santo de Deus nos pergunta: você ainda está disposto a viver a história que o Pai escreveu a seu respeito no seu livro? E pode parecer pouca coisa, mas se você que se dispôs a estar aqui hoje, nessa manhã, o Espírito Santo de Deus soprou o seu coração de maneira muito singela, porque Ele é extremamente educado e cavalheiro. Se você hoje estava disposto a viver esse culto ao Senhor neste lugar, e você disse sim para Ele, você está aqui hoje, vivendo mais um capítulo, mais um verso, mais um trecho da história que o próprio Pai escreveu ao seu respeito no seu livro. Amém? Vamos caminhar um pouco mais aqui. Uma história muito preciosa, onde essas duas mulheres encontram força em Deus aí para continuar seguindo uma vida que vem de uma história muito complexa e muito difícil. Todo o período, dos juízes na época lá de Israel, do povo de Israel, foi um período muito sombrio, muito tenso, onde a fome obrigou essa família a mudar de lugar, a mudar de cidade. Como nós lemos e estudamos em todo o livro de Juízes nos outros domingos, a gente via que eram tempos de grande dificuldade, pois o povo de Israel vivia caindo no pecado da idolatria, e por causa disso eram punidos, de maneira que os seus inimigos sempre os alcançavam, e muitas das vezes roubando as suas comidas, muitas vezes destruindo as suas plantações, muitas das vezes subjugando o povo de Deus naquele lugar. Então era um tempo sombrio no meio do povo de Deus. E o Senhor por diversas vezes levantava homens e mulheres para julgar o povo de Deus e direcionar a nação naquele tempo. Uma prova de que eram tempos tão sombrios e difíceis que Malom e Quilion, que eram o nome dos filhos de Elimeleque e Noemi, significavam respectivamente enfermidade e esgotamento. Era muito comum naquele tempo colocar o nome dos filhos de acordo com a situação em que se vivia. Era muito comum, quando as crianças nasciam, seja em tempo de bonança, ou seja em tempo de dificuldade, elas carregarem nos seus nomes a dificuldade do tempo em que a sua família vivia naquele período, no período do seu nascimento. Logo, Malom, Quilion significavam enfermidade e também esgotamento. Era mesmo um tempo sombrio, um tempo assombroso no meio do povo de Israel. Mas a situação também acabou se tornando uma oportunidade para Deus demonstrar sua graça, não apenas sobre o povo de Israel, mas também com esta família que estava fora já do arraial de Israel há um tempo. O capítulo 1 também ele nos apresenta o panorama religioso daquela época, com destaque para a adoração dos deuses Baal e também Astarote, que eram tidos como os controladores da fertilidade da terra naquele tempo. E no livro de Ruth mostra como a confiança em Deus e a sua providência pode trazer bênçãos da parte do Senhor para as nossas casas e também para a nossa história. Elimeleque e os seus filhos morrem lá naquele lugar. Elas vêm
em direção a Belém de Judá de novo, por causa de um fato muito interessante. Noemi ouve dizer que naquele tempo o Senhor Deus estava abençoando a Israel com pão. E uma das maiores necessidades das viúvas e órfãos naquele tempo era justamente com a comida, porque não era comum que as mulheres saíssem para trabalhar. O comum é que as mulheres estivessem no lar, cuidando da família, cuidando das coisas de casa. Então, quando se morriam os homens, não tinha ninguém para prover para a sua família, não tinha ninguém para prover alimento, não tinha ninguém para prover cuidado, não tinha ninguém para prover segurança para as famílias. Então, a primeira necessidade, e talvez a mais importante delas, era de alimento. E o texto bíblico é tão poderoso, quando nós lemos lá a respeito da história de Eliseu, uma viúva vai até ele e fala o seguinte: olha, o meu esposo, que era um servo seu, morreu e nos deixou com dívidas, e os credores estão vindo até minha porta, querendo levar os meus filhos, meus 2 filhos, como escravos, para pagar a dívida que o meu marido tinha com eles. E aí você conhece bem o texto, que Eliseu fala para ela: volta para sua casa, arruma os jarros emprestados lá. O que você tem? Ah, eu só tenho um pouquinho de azeite. Pois é, então pega as vasilhas e ora lá com seus filhos. Quando você começar a derramar o azeite, vão se encher ali as vasilhas, você vai ter recurso para cuidar dos seus filhos. Então, alimento era uma necessidade das viúvas naquele tempo. E Noemi ouve dizer que a mão de Deus e a graça de Deus estava sobre Israel de novo naquele tempo, porque Deus estava derramando pão, ou seja, alimento sobre o seu povo. E é esse o motivo que ela decide sair de Moabe e retornar até Belém de Judá, porque ela sabia que a mão de Deus estava sobre o seu povo, e que com certeza ela encontraria graça aos olhos do Senhor, estando no meio da sua comunidade, e de fome pelo menos ela não morreria. Algo muito precioso é que quando Noemi fala com Orfa e Ruth: olha, vocês precisam voltar para os seus, porque eu já estou velha, e eu não tenho condições de ter filho mais hoje. Mesmo que eu tivesse filhos, vocês esperariam eles crescerem até ter idade de tomá-las como esposa de novo, para que eles pudessem redimir vocês? Não tem como. Vão morrer nós 3 de fome, não dá tempo. Estou velha, não vou conseguir marido, e mesmo que consiga, não vou gerar filhos a tempo de que esse processo redentor aconteça conosco. Volta então para sua casa, vou voltar para minha terra, porque lá eu ouvi dizer que a mão de Deus está sobre o meu povo, e o Senhor está os abençoando com pão. Pelo menos de fome eu não vou morrer. Vocês voltam para a casa dos seus pais, e lá também de fome vocês não vão morrer, vão poder conseguir ter outro marido lá e tocar a sua vida. Orfa volta, porém Ruth decide fazer uma aliança com sua sogra e caminha em direção a Belém de Judá com Noemi, sua sogra. O cuidado de Deus, querido, ele é providencial na vida dessas 2 mulheres, e também mediante a atitude de Ruth. Capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, e do verso 2 até o 7, nós vamos ler. Capítulo 2 de Ruth, nós vamos ler do verso 2 até o verso 7. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E ela foi e veio e colheu no campo após os ceifeiros. E aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: o Senhor seja convosco. E eles lhe responderam: o Senhor te abençoe. Então Boaz disse ao seu servo que estava
estabelecido sobre os ceifeiros. De quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse: rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros entre os feixes. Assim ela veio e continuou desde a manhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Deixe sua Bíblia aberta nesse local, nós vamos continuar lendo a leitura daqui a pouco, mas eu quero falar algo muito precioso. O que acontece é que, devido às diversas batalhas e guerras entre os moabitas e o povo de Deus, o povo de Israel, era muito comum que os moabitas não fossem bem recebidos no meio do arraial de Israel. Era muito comum que fossem tratados com desprezo. Mas Boaz olha com graça para a vida de Ruth. E mesmo sabendo que ela era moabita, ele diz para o seu moço, para aquele que estava responsável ali, o seu encarregado da colheita, para que ele permita que ela continue colhendo no meio daquele povo. Não era comum permitir que descendentes dos inimigos de Israel estivessem ali, porque, como a gente já falou, aquilo que caía, as sobras da colheita eram destinadas às viúvas e os órfãos de Israel naquele tempo. Então, alguém estrangeiro vir para se aproveitar de uma oportunidade que era para o povo de Israel não era algo comum. Porém, a graça de Deus estava sobre a vida de Ruth. E ela, com muita humildade, se apresenta àquele homem e pede para que ele permita que ela colhe das suas sobras. E ao chegar o proprietário, então, que era Boaz, ele permite que ela continue ali colhendo. E deixa eu te dizer algo muito poderoso nessa manhã, querido. Muitas vezes nós nos encontramos em situações de dificuldade, e nós até mudamos de lugar, direcionados por Deus, na expectativa de que assim que nós chegarmos num lugar novo, tudo mude. Às vezes nós estamos sendo perseguidos no trabalho, estamos vivendo uma situação de dificuldade, e aí abre uma porta de novo emprego, a gente muda de lugar com a expectativa do seguinte: quando eu chegar aqui nessa empresa nova, vai ser tudo diferente, eu não vou ser mais perseguido, eu não vou ser mais atrapalhado pelo inimigo, mas nada acontece. Continua do mesmo jeito, você é perseguido também naquele novo lugar. Às vezes a gente muda de cidade com a expectativa de que o nosso quadro de vida mude logo que a gente chega naquela cidade nova, e tudo continua da mesma maneira. Eu mesmo tenho na minha história um testemunho onde Deus estava me direcionando para fazer algo, e eu fugi de Deus durante algum tempo, e o Senhor Deus, quando eu decido obedecer, Ele fala para mim: então muda de cidade. E a minha expectativa era, assim que eu mudar de cidade, muda o meu quadro automaticamente. Porém, nada disso aconteceu. A situação que eu vivia antes continuou acontecendo, vivendo rotina na minha vida. Mas nós não podemos nos dar por vencidos, querido. Ruth chega até o meio do povo de Israel, continua necessitada, viúva, juntamente com sua sogra, que também era viúva, não tendo aonde ficar e não tendo o que comer. Então ela decide mudar a sua postura. O que ela faz? Ela vai trabalhar. Qual que é a nossa atitude mediante aos problemas, querido? A gente foge, a gente espera uma direção, ou a gente trabalha? Como é que acontece com você? Como é que é na sua vida? Quando você se encontra numa situação de adversidade, o que você decide fazer? Foge? Fica estático, aguardando alguma direção sobrenatural? Ou você parte para trabalhar? A decisão de Ruth foi muito poderosa. Ruth decide sair da inércia. Eu não posso sozinha mudar o meu quadro. Eu não tenho condições sozinho de arrumar um marido para mim ou para minha sogra.
Se eu não comer, a situação piora, eu vou morrer. Então o que eu vou fazer? Vou trabalhar. Ruth vai trabalhar. Ruth não teme em se colocar, querido, numa condição de humildade. Preste bem atenção. Ruth não teme em se colocar numa condição de humildade, quase de humilhação, querido. Porque ela precisa pedir ao encarregado da plantação, para que ela possa pegar as sobras do que cai nos seus cestos. Ela se humilha para pedir das sobras. Das sobras. Só quem já passou por necessidades e privações sabe o quanto é difícil. O quanto é difícil estar neste lugar onde se precisa pedir as sobras. E o Espírito Santo de Deus me faz lembrar de um texto muito conhecido. É da mulher que se apresenta, a mulher sirofenícia que se apresenta a Jesus, buscando cura para sua filha. E Jesus fala para ela: mas pode o dono da casa tirar da boca dos filhos e alimentar os cachorrinhos? E aquela mulher se coloca numa condição de humildade e diz: olha, meu Senhor, mas os cachorrinhos também comem das sobras e caem na mesa dos seus senhores. Só quem já passou por esse tempo sabe o quanto difícil é estar nessa condição de necessidade e de precisar se humilhar muitas das vezes para que consiga ter o mínimo. Ruth foi extremamente humilde, queridos. Ela chega até o encarregado daquela colheita e pergunta para ele: eu posso pegar da sobra? Eu posso pegar do que cai? Eu posso pegar do que fica para que eu tenha o que comer e também para que eu tenha o que dar de comer para minha sogra? Queridos, muitas vezes o teste para a mudança nas nossas vidas acontece através de uma experiência de humilhação. Às vezes o passo que vai nos direcionar ou para o caminho da bênção de Deus, ou para o caminho da graça de Deus nos alcançar, ou para o caminho da continuidade do sofrimento, está justamente nesse ponto onde nós precisamos nos humilhar para que uma necessidade mínima nossa seja suprida naquele momento. Às vezes o que vai definir o destino do nosso futuro é exatamente um teste de humildade que muitas vezes nós passamos, onde ou a gente se orgulha e permanece no mesmo lugar, ou a gente se humilha para ter o mínimo, que é alimento. E essa atitude de Ruth foi tão poderosa que através desse seu gesto de humildade, de humilhação, onde ela pede para recolher restos numa plantação, para que ela tenha o que comer e sua sogra também tenha o que comer, é exatamente ali, nesse ponto, ela conhece o remidor da sua história, que é Boaz. Boaz a vê no meio da sua plantação, a vê no meio dos seus servos, e chama o seu encarregado e pergunta para ele: quem é essa bela donzela que está aí? Quem é essa bela moça que está aí com vocês no meio da plantação? E o texto bíblico nos relata que depois de tudo isso, Boaz a chama, manda que o seu funcionário permite que ela continue colhendo, e pede até para que ele deixe cair algo mais, para que ela tenha mais o que levar para sua casa.
E ela se apresenta então para a sua sogra Noemi, e conta do que aconteceu e conta da bela experiência que ela viveu naquele dia. E Noemi então, muito atenta, a direciona dali para frente como ela deveria se comportar. Agora preste bem atenção para algo que o Espírito Santo de Deus nos chama nessa manhã. Você está pleno aí com a sua vida, você está pleno com a sua história, ou tem espaço para crescer, para melhorar, para abundar a vida, a graça de Deus sobre você? Se existe isso, querido, espaço para crescer, o desafio do Espírito Santo de Deus para nós hoje é: faça a sua parte. Faça o que precisa ser feito, querido. Mesmo que te doa, mesmo que seja difícil inicialmente, faça o que tem que ser feito. Talvez o maior propósito dessa palavra nessa manhã é nos conscientizar de que o Senhor nos confiou coisas poderosas para realizar, e que muito da nossa vida ainda não mudou, ainda não avançou, nós não mudamos de estágio, nós não alargamos ainda a nossa tenda, porque nós geramos uma expectativa de que alguém precisa fazer algo por nós. Mas eu preciso dizer a você hoje: Deus não fará nada por você que é a parte que lhe cabe. O Senhor te confiou força, energia, conhecimento, inteligência, sabedoria, para que você seja capaz de fazer aquilo que é a sua parte da história. O Senhor move, e eu acredito que com muito prazer em nossas vidas, aonde as nossas mãos já não têm mais o poder e o controle do que fazer e como fazer. Mas enquanto nós temos condições de fazer, o Senhor confia a nós isso e espera que a gente mude. O Senhor nos disse que este ano é o ano de avançar, de crescer, de alargar nossas tendas, é o ano de expandir. E nós temos visto muitas pessoas no nosso meio, a nossa igreja, como instituição, expandir. Mas alguns de nós não têm expandido ainda na proporção que Deus já liberou nas regiões celestiais para que isso aconteça. E eu tenho certeza que na cabeça dessas pessoas o pensamento é: por que eu estou vendo a igreja avançar? Por que eu estou vendo os irmãos avançar e eu ainda não estou avançando? Por que eu estou vendo pessoas expandirem, alargarem as estacas, as tendas, e eu ainda não? Talvez nessa manhã o Espírito Santo de Deus trouxe vocês aqui, conectou vocês que estão online conosco, para que você possa ouvir o seguinte: faça a sua parte. O que está te faltando, querido? Por que ainda não está acontecendo com você? E essa não é uma palavra de acusação da minha parte, nem da parte do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, mas é uma palavra de despertamento, porque o Senhor Jesus nos ama tanto, que Ele nos manda palavra como essa para nos despertar, para nos alertar, porque Ele quer também te ver expandindo, crescendo e avançando. E eu preciso dizer para você, durante toda essa semana eu fui poderosamente ministrado por Deus, sem entender muito bem o porquê. Mas agora o Espírito Santo de Deus testifica ao meu coração o motivo de tudo aquilo. É para dizer para nós nessa manhã que muito do que nos limita são as nossas emoções. Elas nos impedem de avançar na direção daquilo que o Senhor tem planejado para nós. Elas nos impedem de fazer, de cumprir o que é a nossa parte dentro do processo de Deus, dentro do projeto de Deus. Durante toda essa semana eu fui poderosamente ministrado pela palavra de Deus, por homens de Deus, a respeito de vencer as nossas emoções.
E ontem pela manhã, ouvindo alguém falar sobre emoções, trouxe questões práticas que eu quero compartilhar com você hoje. Existe um livro, se eu não me engano, do Tim Keller, eu não me lembrar o nome agora, mas ele fala sobre o governo da nossa vida, a condução da nossa vida, e ele compara isso com um homem pilotando um elefante. E esse homem é a parte racional da nossa vida, e esse elefante são as nossas emoções. E o que ele deixa muito claro nesse livro é que o dia que o elefante, a hora que o elefante decide mudar de direção, mesmo que o homem esteja montado nele, ele não tem condições de segurá-lo. O que ele está querendo dizer é que no dia que as nossas emoções, que são muito fortes e poderosas, nós deixamos que ela tomem conta e decida o caminho que nós vamos traçar, nossa razão não tem o poder suficiente para poder segurar ela, Léo. O dia que a nossa emoção não está sob o domínio do Espírito Santo de Deus na nossa vida, e ela decide tomar um caminho diferente, ela vai nos impedir de fazer o que precisa ser feito. Quantas vezes a gente faz coisas que a gente se arrepende? Eu não queria ter feito assim, igual o apóstolo Paulo. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, mas o que eu quero fazer, isso eu não faço. Isso acontece conosco quando as nossas emoções tiram a gente do norte, da direção. E nós precisamos treinar, querido, tanto a nossa razão, tanto o nosso entendimento, quanto as nossas emoções. E para que isso aconteça, a gente precisa ser muito claro com ambas as partes. Agora, como que a gente treina a razão e como que a gente treina a nossa emoção? A nossa razão precisa ser treinada com direções claras, corretas e objetivas. Se você pegar um táxi, não pode ser nem o Uber, porque o Uber você já pede com o caminho apontado. Mas você pegou um táxi hoje, chamar ele aqui, ele vai parar aqui na porta. Você vai entrar no carro e vai te perguntar: para onde que a gente vai? Você falar, toca para frente aí, ele não vai sair do lugar. Ele precisa de um destino. A nossa razão precisa de um destino claro. Preste bem atenção, como que um GPS funciona? Se você entrar no seu veículo aqui agora, colocar aqui o Waze ou o Google Maps para funcionar no seu carro, no seu smartphone, ele não vai falar para você, vá até o destino que você quer. Ele vai te dando códigos rua por rua. A 200 metros, vire à esquerda. A mais 500 metros, vire à direita. São direções claras. E se ainda assim você é como eu, de vez em quando eu erro o caminho, mesmo com o GPS, ele fala, recalculando a rota. Então a nossa razão precisa ser muito bem guiada, muito bem direcionada. Aonde você quer chegar? Quem você quer se tornar? A pergunta é, aonde você já escreveu isso? Aonde você já notou isso para que esteja muito claro para a sua razão? Aonde você deixou anotado isso para que quando o elefante decidir mudar de direção, você pega ali e fala, opa, a direção está errada, o caminho não é esse. Sabe por quê, querido? O maior risco que nós corremos é de quando as nossas emoções nos mudam de direção e a nossa razão aceita isso com facilidade, porque ela não tem clareza de onde nós queremos chegar. E nós vivemos uma vida conduzida pelas nossas emoções que trabalham como um mar revolto, onda para tudo que é lado, sem direção definida, vão nos bater, nos balançar sem que a gente consiga atingir o resultado esperado por nós. Então a nossa razão, querido, ela aprende com definições claras, com direções claras e bem definidas. A pergunta é, aonde você quer chegar amanhã, segunda-feira? Isso precisa estar bem definido para a sua razão. Aonde você quer chegar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no próximo domingo, no próximo mês, no próximo ano? Isso precisa estar bem definido, bem descrito. É assim que nós treinamos
a nossa razão. É assim que nós doutrinamos e a ensinamos com clareza. E para quem não sabe qual direção tomar, qualquer destino, está valendo. Assim são as pessoas que vivem dominadas pelas emoções, que não treinam a razão e a emoção. Agora, como que a gente treina essa emoção? O salmista nos ensina que as nossas emoções devem estar debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Amém ou não amém? Isso é uma verdade. Por que está batido a minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Espera no Senhor. Nos ensina que as nossas emoções precisam estar sob o governo do Espírito. Agora, naturalmente, como nós treinamos as nossas emoções? Você acha que precisa treinar suas emoções? Sim ou não, querido? Quem acha que sim? Agora, se você acha que sim, como que você treina suas emoções? Fala para mim. Deixa eu te dizer algo muito sério. Eu comentei um pouco sobre isso aqui alguns dias atrás. Eu vou tentar aprofundar um pouco mais. Peço perdão a você e quem vai nos ouvir, se porventura eu não tiver um linguajar tão técnico quanto eu ouvi e fui treinado. Mas eu estive no mês de abril num treinamento muito poderoso. E nesse treinamento, um PhD em neurociência brasileiro chamado André Davim, ele estava falando exatamente sobre como treinar as nossas emoções. Ele deu só uma das palestras de todo o complexo do treinamento. E o que é ver que a ciência hoje, ela endossa tudo aquilo que a palavra de Deus diz há mais de 2000 anos. Tudo aquilo que eu e você temos registrado aqui, a nossa mão como oportunidade de aprendizado, de mudança. A ciência cada dia mais tem descrito como verdade. E eu fico maravilhado não porque a palavra de Deus precisa que a ciência aprove alguma coisa para que ela seja verdade, mas porque muitas pessoas duvidam da palavra de Deus. E agora a ciência tem provado e mostrado que a palavra de Deus ela é real, ela é viva, ela é eficaz e tem um poder transformador na vida daqueles que se dedicam a estudá-la, se dedicam a amá-la, se dedicam a ter comunhão com ela diariamente. Essa que é a minha alegria de ver a ciência falando a respeito da palavra de Deus. Como você quer internalizar isso, falar isso, e em seguida isso vai acontecer assim como a palavra de Deus nos diz, assim como você imagina, assim é. Então as suas emoções são treinadas pelo visual. Fala comigo, repete comigo para você nunca mais esquecer. As minhas emoções, fala um pouco mais forte, das minhas emoções são treinadas pelo visual. Isso. Sabe o que quer dizer isso, querido? É que você precisa visualizar o lugar onde você quer chegar, para que a sua emoção não mude de rota como um elefante desgovernado. Ela precisa visualizar, ela precisa enxergar, ela precisa ver. E como isso vai acontecer? Você precisa ter diante dos seus olhos o lugar onde você quer chegar. Pastor, eu ainda sou muito medroso. Você não quer ter medo? Gere imagens de coragem. O Senhor quer nos expandir em tudo, querido. Deixa eu testemunhar algo para vocês. Eu tinha um trauma com altura muito severo, porque quando eu era criança eu caí de um muro na casa da minha avó, mais ou menos dessa altura aqui no piso. Eu tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos.
E aí, durante o resto da minha vida, eu desenvolvi um medo de altura que eu não sabia de onde vinha, até o dia que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar desse acidente. Me fez lembrar desse acidente. Eu falei, oxe, vem daí. E durante muitos anos, o Espírito Santo de Deus tem me treinado para perder esse medo. No meu trabalho, já precisei viver situações assim que para mim eram muito difíceis. Precisei subir no equipamento na área portuária da Vale, lá no Espírito Santo, onde eu estava a 60 metros do chão e na beira do mar, Léo, e subindo no equipamento que precisaria ser restaurado, porque o vento o derrubou e ele tinha tombado dentro do mar. E lá em cima desse equipamento tinha um aparelho que media a velocidade do vento. E quando esse aparelho media a velocidade do vento, ela dava ali 45 km por hora, disparava uma sirene, e a gente tinha que descer rapidamente, porque havia risco do equipamento tombar de novo. E eu precisei subir nesse equipamento, sem cinto de segurança, escadas tudo aberta, o degrau da escada era de chapa expandida, que é esse piso que é todo vazado, e eu ia subindo, e minhas pernas iam tremendo, de luva, minha mão ia suando, tanto que molhava a luva, agarrado igual um gato no corrimão da escada, querido. Um companheiro que estava comigo falou para mim, se tira uma foto minha daqui de cima. Eu passei o braço debaixo do guarda-corpo e tirei a foto abaixada, porque eu não queria soltar do corrimão, morrendo de medo de altura. O Senhor começou a tratar esse medo comigo há alguns anos, e na obra dessa igreja eu precisei subir em altura aqui mais vezes do que você imagina. Eu precisei subir na escada lá no nosso templo antigo para tirar cabo, fiação lá. E eu estava sozinho, eu liguei para o Cacá, eu falei, Cacá, vem aqui para você me ajudar, meu filho, em nome de Deus, pelo menos você segurar a escada. E querido, eu não subiria de maneira alguma, mas eu entendi que o Senhor estava querendo me expandir, me fazer vencer esse medo. E eu subi lá, eu subi no andame, que algumas vezes todos esses cabos estão passando aqui em cima, que estão passando aqui, eu subi aqui para mexer. E o mais interessante, tinha que movimentar o andaime aqui comigo lá em cima, para não precisar ficar subindo e descendo. E os meninos empurravam o andaime comigo aqui e balançavam isso tudo, Léo. E eu, Senhor, eu estou visualizando que o Senhor está querendo me fazer expandir e vencer o medo. Para passar um cabo de 10 milímetros que desce e alimenta tudo que está aqui na plataforma de energia, para o telão, para as iluminações, a gente precisou passar por cima daquele forro ali de gesso, do templo auxiliar aqui do lado. Eu precisei ficar sentado ali por cima do forro de gesso, sem ter nada debaixo dos meus pés, além do gesso que eu sei que não me aguenta. E eu fiquei ali dentro uns 40 minutos, e fazendo força, puxa cabo daqui, empurra cabo dali, pega mangueira, pega condulete, pega aquele... Entendendo que o Senhor Deus queria me fazer vencer, querido. Eu consegui visualizar e vencer. Se você me perguntar assim, você ainda tem medo? Tenho, mas eu não deixo mais de fazer nada por causa desse medo. Se eu precisar subir na altura, eu vou subir, porque Deus me ajudou a vencer esse medo, Ele me expandiu. As minhas emoções antes não me permitiam nem subir, querido. Você consegue entender que às vezes as situações de adversidade que a gente vai enfrentar, elas não estão ali para nos parar, mas sim para nos fazer avançar, sim para nos fazer vencer, expandir as nossas emoções, treiná-las. E a pergunta do Espírito Santo para nós hoje, nessa manhã, é essa: o quanto as suas emoções estão te paralisando, te impedindo de avançar? Seja intencional, querido, assim como o Espírito Santo de Deus foi comigo. Seja intencional com as suas emoções. Comece a vencê-las. Comece a visualizar que você vai vencê-las. Comece a deixar claro através de imagens: eu vou vencer. Eu vou vencer minha emoção nessa área. Eu vou vencer esse medo nessa área. Vou vencer minha limitação de falar. Como que a gente vence minha limitação de falar, querido? Falando.
Tem medo de falar em público. Como que eu vou fazer? Fala em público. Começa lá na sua célula, no seu GC, que tem menos pessoas. Depois você vai receber a oportunidade de avançar um pouco mais. Você vai ministrar a palavra numa rede. E daqui uns dias você está aqui em cima, ministrando a palavra para a igreja do Senhor. Esse era um outro medo também que o Espírito Santo de Deus me fez vencer. Deus tinha um chamado para mim, através da palavra, de ministrar a palavra. Mas quem me conhece mais das antigas, igual o Gessiano, sabe? Pastor Gessiano, eu não falava, tocava com muita tranquilidade na frente da igreja, não tinha problema nenhum, mas falar, eu não falava nem em casa. Uma das maiores queixas da Priscila no começo do nosso relacionamento e casamento era esse. Eu sempre falei muito pouco. Mas o Espírito Santo de Deus queria me preparar para expandir, avançar, para que eu pudesse cumprir o propósito dele. E aí por diversas vezes eu vi Deus me colocando em situações que eram aparentemente dificuldades, mas o propósito delas era me fazer avançar, era me fazer vencer. E uma das ferramentas que ele usou foi o GC, depois a rede, depois a faculdade. Até lá na faculdade o Espírito Santo de Deus arrumou uma maneira de me colocar em situações que iam me fazer avançar. Como eu tinha muito medo de falar em público nos trabalhos, eu sempre me dediquei à construção dos projetos, a conseguir tudo, a fazer tudo. Eu só não queria apresentar. Num belo dia o Espírito Santo de Deus decidiu que era o dia que eu ia ter que alargar minhas tendas de uma vez por todas nessa área. E aí eu saí do trabalho, passei na faculdade, montei o estande da minha turma, eu tinha concebido todo o projeto. Fizemos um projeto muito jóia na paz de Coronel Fabriciano, tudo muito lindo, a escola ficou muito grata, ficou tudo maravilhoso. No dia de apresentar para a banca examinadora da faculdade, eu passei na faculdade, montei todo o estande, montei tudo, os slides, estava tudo muito lindo. E achando que eu era esperto, falei, quando a banca passar aí avisa que eu fui em casa tomar banho, mas que eu estava aqui e que eu volto. Aí cheguei, todo bonito, alinhadinho, gravata, né, porque era assim que a gente apresentava. E passei lá, o nosso stand era o primeiro. Eu falei, os examinadores já passaram? Passaram. Eu falei, glória a Deus, mas eles falaram que vão voltar, que estão te esperando para que você apresente o trabalho. Eu falei, sangue do Cordeiro, como que eu vou fazer, Senhor? Eu conheci o projeto todo, querido, mas o meu medo era falar em público. E a banca examinadora lá de 4 professores, quando chegou lá no final, voltou. Heber, nós estávamos te aguardando. Pode apresentar o trabalho para nós. Uma situação de adversidade que tinha o propósito de me fazer expandir. E hoje eu só consigo estar aqui compartilhando com você a palavra de Deus nessa manhã, porque um dia eu precisei mostrar para as minhas emoções que elas não têm o poder de me impedir de falar do amor de Deus para todos aqueles quanto o Senhor me desafiaram a fazer. E eu sei que a gente, quando as nossas emoções, os nossos medos não estão sob o controle, sob o governo do Espírito Santo, a gente olha para pessoas que estão fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e fala assim, é tão fácil para ele, olha lá, ele faz com tanta naturalidade, mas não foi sempre fácil. Não foi sempre fácil. Eu precisei vencer os meus medos e treinar as minhas emoções. E ainda estou treinando em muitas áreas da minha vida. Ainda treino em muitas áreas da minha vida. E as nossas emoções, a gente precisa estar atento para algo, querido, muito sério. Um dia que você deixe de treinar as suas emoções, de prepará-la, de dar o visual para ela aprender, é um dia que você corre risco de ser governado por ela e ela te fazer mudar de direção, sair do caminho que é o propósito de Deus. Algo que me preocupa muito é que as igrejas hoje estão cheias de pessoas que
que sabem qual é o propósito, o caminho que Deus tem para elas, mas as suas emoções não permitem que elas trilhem por esse caminho. São pessoas perdidas dentro da casa de Deus. Isso é muito triste. Ver gente dentro da casa de Deus, perdido, numa linha paralela à linha que é o propósito de Deus, mas que não tem o resultado que Deus quer, porque não é o caminho que Deus escolheu. É um caminho paralelo. E talvez um dos maiores enganos do diabo hoje seja esse: nos colocar num caminho parecido com o que Deus tem para nós. Mas não é o caminho que Deus escolheu para nós. Nos colocar num propósito parecido com o que Deus escreveu para nós no seu livro, mas que não é de fato o caminho que Deus escreveu para nós no seu livro. E nós vivemos uma vida de engano. Enganados por quem? Por nós mesmos. Não é nem o diabo, não é nem o nosso inimigo. Vivemos algo parecido, estou aqui do ladinho, ó, do ladinho, mas não é o lugar. Existe um lugar que é o centro da vontade de Deus. Todo o restante é periférico. E se você não estiver no centro da vontade de Deus, você está no lugar errado. Se você não estiver na plenitude da vontade de Deus para a sua vida, você está vivendo um engano. Então, para que eu e você treinemos as nossas emoções, a gente precisa dar a elas imagens claras de onde a gente quer chegar. Aonde você quer chegar. Para a nossa razão, direções claras. Para as nossas emoções, imagens claras. Você consegue visualizar o lugar? Quer fazer um exercício comigo? Visualiza o lugar aí que você quer chegar. Se te ajudar a fechar os olhos, fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Se te ajudar. Se não te ajudar, permaneça com os olhos abertos. Mas imagine o lugar onde você quer chegar. Imagine, deixa eu ir um pouco mais profundo com você. Imagine o lugar que o Espírito Santo de Deus já disse para você que Ele quer te levar. Imagine esse lugar aí agora. Imagine. Agora comece a declarar para as suas emoções: é ali que nós estaremos. É ali que nós vamos chegar. Para que você, emoção, nunca mais mude a sua rota. O Espírito Santo de Deus nos faz visualizar nessa manhã o lugar que Ele quer que a gente chegue. E você nunca mais vai sair dessa rota. E agora um desafio, querido, não é uma técnica emocional, não é isso. Mas é porque é assim que o nosso corpo funciona, foi assim que Deus nos fez. Eu te desafio a chegar na sua casa e achar uma fotografia ou desenhar este lugar que você acabou de visualizar. E todas as manhãs, no seu devocional, no seu tempo com Deus, você vai olhar para esse lugar e você vai declarar para as suas emoções: eu já sei aonde o Espírito Santo quer me levar. E é este lugar, é para lá que nós vamos. E você, emoção, não vai me impedir de estar lá. Você vai colaborar comigo para que a gente consiga chegar a este lugar. Isso é um desafio, querido. Nós não podemos perder isso de vista. E essa é uma fala literal. Nós não podemos perder mesmo. Boa aqui a minha pilha, meus amados. Puder trocar o microfone aqui, tá? É descarregado o microfone. Este é o lugar. Nós não podemos perder de vista. Este lugar. Nós não podemos perder de vista. Mesmo, todos os dias. É assim que nós dizemos para a nossa alma, para as nossas emoções, que elas não têm poder para nos governar. Para a gente concluir, o livro de Ruth, ele demonstra o amor e a fidelidade de Deus
em cuidar do seu povo, mesmo nos tempos de aflição e também de dificuldade. E a história de Ruth, ela nos mostra com muita clareza que Deus não está limitado, tá? Deus não está limitado a fronteiras étnicas, geográficas, e Ele pode usar pessoas de qualquer lugar, origem, para cumprir o seu propósito. Uma prova disso é que Ruth, juntamente com Raabe, são as únicas pessoas que não eram judias, israelitas de nascença, que entraram na linhagem de Jesus. São as únicas. De pedra de tropeço ou de paralisação do propósito que Deus tem para mim e para você. Eu quero orar.